A humanidade por milhares de anos evoluiu através do trabalho, criou ferramentas primitivas utilizando pedra, madeira e osso. Veio a idade do bronze e do ferro. Mas sempre produzia com seus próprios esforços. Produzia tudo o que sua imaginação permitia. Sempre feitas com suas próprias mãos. Por volta do século 40 antes da era cristã, o homem aprendeu a domesticar animais, usando-os para o trabalho. São desta época os primeiros exemplos do uso de animais como tração motora, usados em locomoção de carga e no uso com arado nas agriculturas. Por muito tempo foi assim. O homem fabricava o que necessitava e ou produzia a pequena escala para vender ou trocar. Até que veio a Revolução Industrial no século XIX. O homem criou máquinas, movidas a vapor ou combustão interna, o que multiplicou a produção, passando a não ter a necessidade de muita mão de obra. Porém ainda era necessário a figura humana para operá-los e manter a manutenção das máquinas. Desde a década de 1970, com a popularização do computador, entramos em uma nova era, onde máquinas são controladas por computadores, sem ou com a mínima interferência humana. Veja um exemplo na agricultura. Nos primórdios da humanidade, o homem limpava, arava, plantava e colhia com as próprias mãos. Com a domesticação animal, passou a produzir mais em menos tempo com o auxílio do animal como tração motora. Veio a Revolução Industrial com auxílio de máquinas e tratores. O homem passou a produzir mais, diminuindo a necessidade de mão de obra. Ou seja, passou a produzir mais com menos. Porém, estamos vendo o início de uma nova era, onde máquinas agrícolas autônomas cobram a vaga de milhares de trabalhadores. Talvez você não tenha percebido, mas computadores estão ocupando os postos de trabalho que antes era de humanos. Na extração, produção e comércio, computadores estão presentes. Ou, até mesmo, são os únicos que fazem o serviço. Quando você usa um serviço de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, muitas vezes você está interagindo com um computador. Chatbots, o comércio online, é totalmente feito eletronicamente. Até mesmo no transporte público, o computador ocupou o espaço do homem. Em muitas cidades, já não existe mais a figura do cobrador ou trocador, pois o pagamento da passagem é feita de forma eletrônica. Em breve, não teremos mais a figura do motorista profissional, pois já está em desenvolvimento. Carros, ônibus, caminhões e até mesmo máquinas agrícolas autônomas. O mundo está cada vez mais autossuficiente, e postos de trabalho estão sendo extintos, criando uma onda de desemprego mundial, em que poucos se dão conta. No livro de Revelações, capítulo 6, versículo 6, lê-se: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Denário, na época do Império Romano, era o valor pago por um dia de trabalho. Então o que podemos entender deste versículo? É um dia de trabalho por um prato de comida. Seria uma profecia para o nosso tempo. A humanidade irá perder seus postos de trabalho para os computadores? Ou a informática irá criar mais postos de trabalho? E essa crise mundial é passageira. Você está preparado? Deixe sua mensagem e assine nosso canal.